Bom dia, irmãos e irmãs, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer fez de conta que ia mais adiante?" Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-os, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: "Não está ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aqui nós temos hoje o nosso Deus que vem ao nosso encontro, como nós vimos ontem. É um Deus que caminha conosco, é um Deus que está vivo, está no meio de nós. Esses irmãos se encontravam frustrados, tristes, decepcionados, porque o olhar deles estavam a um olhar um direcionamento que não era o que Jesus tinha anunciado para eles, né? Porque ele falava que ele era o rei não deste mundo, que esses homens e essas mulheres pensavam que o poder de Deus era sobre os materiais, né? Sobre um rei que ia dominar o material. Mas não, o nosso Senhor, ele mostra, ele se apresenta diante de nós como um Deus que nos conduz para a vida eterna. E essa vida eterna é a libertação do pecado, a redenção do pecado, a unidade com Ele, a proximidade com Ele. E é justamente isso que Jesus está falando, que Ele está apresentando para eles. Mas eles tinham uma tristeza no coração com decepções, com frustrações, com algo que tinha dado de errado, no pensamento deles, mas na verdade para Deus estava tudo certo, né? Mas para eles estava tudo errado, e eles estavam como cegos, sem entender o que estava acontecendo naquele momento, e bateu uma tristeza no coração deles pela decepção. E Jesus, ele se aproxima deles e pergunta o que estavam conversando, o que está acontecendo. Deus sabe, meu irmão, o que eu e você precisa, Deus sabe o que nós temos no coração. Mas aí que entra algo muito importante. Conte para o Senhor o motivo da sua tristeza. Quando você abrir a tua boca e contar para Deus, nomear a tua dor, nomear a tua frustração, nomear aquilo que você está sentindo que ande diante do mundo,
que para você é uma grande frustração, mas nas mãos de Deus, colocando para Ele, vai acontecer como esses homens e essas mulheres que se aproximaram de Jesus. Quando você conta, abre a sua boca e nomeia a tua situação, Deus te fala, Deus aquece o teu coração, Deus dá a palavra para aquecer o teu coração, Deus dá a Eucaristia, que é o corpo e o sangue dele, para te alimentar, para que você renasça, para que você ressurja, para que você tome ânimo na sua vida. E assim, meu irmão, acontece comigo, acontece com você. Diante da nossa vida vai vir aqueles desânimos, vai vir aquela tristeza, vai vir aqueles momentos difíceis, porque colocamos as nossas confianças em pessoas, no humano. E o nosso humano, quantas coisas que nós pecamos, quantas coisas que nós erramos. Mas se eu colocar a minha confiança no Senhor, abrir a minha boca e falar para Ele tudo que está acontecendo, a minha dor, confie, meu irmão, minha irmã, que neste momento o Senhor está te direcionando aquilo que você precisa. Basta você silenciar e ouvir a voz de Deus. Coloque neste momento a mão no teu coração. E diante desse teu Deus, confia. Abra sua boca e fale para Deus aquilo que está te incomodando. Fale para Deus aquilo que está direcionando o teu coração, aquilo que tem te incomodado, aquilo que tem te dado tristeza. Você que está sentindo a tristeza, na dor, na alma, por alimento que você não consegue colocar dentro de casa, me vinha assim a palavra alimento, passando fome, necessidade. Mas esse alimento que você tem te preocupado, que tem tirado a tua paz dentro da sua casa, que tem tirado a tua paz é o desemprego, é esse momento de trazer o sustento para sua casa. Fale para Jesus, abre a tua boca, meu irmão, minha irmã. Pessoas decepcionadas um com o outro, com frustração no relacionamento no amor. Fale para Deus essa é a tua situação. Abre sua boca, meu irmão, minha irmã. Negócios frustrados. Me veio a palavra cavalo, sabe, irmãos? Talvez nos teus negócios, naquilo que você tem feito, aquilo que você tem decepcionado com as pessoas, num relacionamento de negócios, onde que envolveu a palavra, o animal, o cavalo, né? Essa palavra, que isso te incomodou, isso te trouxe uma tristeza tão profunda. Você colocou toda a tua confiança em bens, em animais, né? Mas coloca a tua confiança em Deus, é Ele que é o teu Senhor. Não se apegue a bens materiais, não se pegue a situações adversas que envolvem o bem material. Quando tudo isso acontecer, meu irmão, minha irmã, faça como aconteceu comigo. Quando roubaram o meu carro lá em Pérola, no ano de 2015, no momento assim, eu fiquei muito abatido, né? Que é um bem que você luta, que você conquista com o teu suor. Mas ao mesmo tempo que ia passando os minutos, me vinha uma força muito grande e dizia assim, Deus tem mais para dar do que o diabo para tirar. Então, quando as pessoas me vinham assim, já sorrindo, porque a notícia correu, né? Eles falam, nossa, você não está abatido? Eu falei, não, porque Deus tem mais para dar que o inimigo para tirar, né? Então, assim, é nessa confiança em Deus. Não deixe que nada venha bater o teu coração. Porque quando nós nos unimos e caminhamos com o Senhor, o que acontece neste mundo vai nos trazer dor, vai nos trazer frustração, vai nos trazer inquietações. Mais uma coisa eu te digo, a palavra de Deus aquece o coração e o alimento, a Eucaristia, nos fortalece, que é a presença viva de Jesus, para que a gente possa suportar. Tem situações, meus irmãos, que é dores profundas na alma, é a perca de alguém, é um acidente, é algo que perdeu o controle, é situações que não tem como voltar, mas com Deus nós vamos chegar lá. Com Deus nós vamos vencer todas essas dores. Com Deus Ele vai nos dar força para a gente continuar. O que nós não podemos é parar diante das situações. Confiar. Se tudo está acontecendo e Deus está junto comigo, tudo vai se resolver da maneira de Deus, da forma como Ele achar melhor. E eu creio, Senhor, que todas as situações que foram faladas hoje, o Senhor está colocando a sua mão poderosa sobre nós. Às vezes nós não vamos conseguir enxergar a tua mão como o Senhor, esses homens e essas mulheres não enxergaram. O Senhor caminhava junto com eles.
e eles não conseguiam ver, mas quando eles começaram a ouvir a palavra, foi aquecendo o coração, e quando eles comungaram, o corpo e o sangue, eles entenderam que a tua presença era real, que o Senhor estava ali. E eu creio, meu Senhor, que o Senhor está no meio de nós, o Senhor está tomando conta de todas as situações, as inquietações, a tristeza, e a tua mão poderosa está sobre todos nós. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu,